Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui nós estamos na congregação Itupeva e nós vamos meditar hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Mas nós vamos ler por hora apenas o versículo 36. Diz assim: Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Não temas. Esta foi a palavra que o Senhor Jesus disse a Jairo, o principal da sinagoga, cuja filha de 12 anos acabara de falecer. Mas Jesus disse a ele: Não temas. E esse é o tema da nossa meditação hoje. Não tenha medo. Não tenha medo. Você deve estar dizendo: mas pastor, como é que eu não vou ter medo diante de tantas adversidades, diante de tantos problemas? Irmãos, você não deve ter medo, mesmo diante dos grandes problemas. Você não deve ter medo, mesmo diante de todos os problemas. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas adversidades, quais são os seus problemas, mas repito a você: não tenha medo, porque é certo que você não deve ter problemas tão grandes quanto ao problema desse homem chamado Jairo. Jairo, ele era um homem de Deus, ele trabalhava na sinagoga, e as sinagogas eram como as igrejas de hoje. Ele trabalhava na casa do Senhor, ele era o principal daquela sinagoga. Todavia, ele também era um chefe de família, ele tinha esposa e tinha uma filhinha, era a sua única filha. Provavelmente, aquela filhinha era o seu xodó, ele amava muito aquela filhinha. E de repente aquela filha fica doente, e ela é acometida por uma doença mortal. Olha que problema aquele homem tinha. Às vezes você fala assim: mas eu sou crente, eu não posso ter problema. Aquele homem era um homem de Deus, era um homem que trabalhava na casa do Senhor, e ele teve problema. E o seu problema era o quê? Era um problema na família, um problema grave, muito grave, porque a sua filha foi acometida por uma doença mortal. O crente tem problema sim. Não é porque você é filho de Deus, não é porque você é temente a Deus que você não vai ter problemas. Muita gente disse: não, eu sou crente, eu não vou pegar coronavírus, eu não vou ficar doente. E o coronavírus está pegando os crentes também. E muitas pessoas têm sido tomadas pelo pânico, tomadas pelo medo por causa desse problema. Mas não somente por esse problema, mas por outros problemas. Aquele homem tinha um grave problema, mas Jesus disse para ele: não temas, não tenha medo. E Jesus está dizendo para você: não tenha medo, independentemente do tamanho ou do número dos seus problemas. Não tenha medo, mas busque ao Senhor Jesus. Aquele homem, Jairo, ele era religioso, e certamente naquela época muitos religiosos eram contra Jesus, como os escribas e fariseus. E eles, escribas e fariseus, censuravam aqueles que buscavam Jesus. Mas Jairo,
naquele momento de angústia, naquele momento de aflição, quando viu a sua filhinha doente, ele foi ao encontro de Jesus, porque sabia que Jesus já estava fazendo muitos milagres, sabia que Jesus era poderoso para curar a sua filha. E ele foi, sem se preocupar com o que os fariseus ou as pessoas que se opunham a Jesus iriam pensar e iam falar dele. Mas ele foi. E é assim, quando tudo vai bem na nossa vida e nós nos esquecemos de Jesus, mas quando somos acometidos por problemas, quando a adversidade bate na nossa porta, aí nós vamos buscar a Jesus. Mas mesmo assim Jesus nos acolhe, mesmo assim Jesus nos socorre. E é o que nós observamos nesse texto. Aquele homem, ele foi ao encontro de Jesus. E é o que você deve fazer. Você tem buscado a Jesus? A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Devemos procurar Jesus sempre, devemos estar sempre em comunhão com Ele. Mas, mesmo você que só busca Jesus na hora da angústia, na hora da aflição, Jesus ainda assim te atende. Porque Jesus é maravilhoso, Jesus te ama, Jesus tem um plano para você. Por isso não tenha medo, mas busque a Jesus. É o que diz o salmista: busquei ao Senhor, Ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Busque o Senhor, não importa o tamanho do seu problema, porque Jesus, Ele quer que você o busque. A Bíblia diz que Jesus está à porta, Jesus bate. Se você ouvir a sua voz e abrir a porta, você vai cear com Ele e Ele vai cear com você. Isso está lá no livro de Apocalipse. Já ele buscou o Senhor, e o Senhor Jesus o acolheu. E o Senhor Jesus disse para ele: não tenha medo. Nós temos medo porque nós não buscamos a Jesus. Por isso a angústia, a aflição sempre bate na porta da nossa casa. Mas não atenda aos maus rumores, mas atenda a Jesus, que está também batendo na porta da tua casa. Não tenha medo, mas busque Jesus como Jairo fez. Não tenha medo, independentemente das notícias que você tem ouvido. Não tenha medo, mesmo que as notícias sejam ruins. Porque você deve estar dizendo: mas pastor, como é que eu não vou ter medo? A cada dia o número de mortes e de casos dessa pandemia tem aumentado. Como é que eu não vou ter medo diante de um país tão frágil na área da saúde e diante de tantos políticos superfaturando na compra de respiradores e fazendo e acontecendo? Como é que eu não vou ter medo, sendo que lá na China descobriu que tem um outro vírus lá que dá no porco e outras coisas mais? Se nós ligarmos lá o jornal, e é interessante observar que você acorda de manhã, à noite já foi mal dormida, você liga a televisão, o repórter diz lá bom dia e começa uma chuva de notícias ruins. Como é que você vai ter um bom dia, sendo que você já recebeu pela manhã esse tanto de notícia ruim? Não tem como não ter medo. Mas Jesus está dizendo para você: não tenha medo, ainda que as notícias sejam ruins. Por que eu estou dizendo isso? Diz a palavra de Deus que a filha do Jairo, como nós já falamos, estava doente, acometida de uma doença mortal. E ele foi buscar Jesus. E Jesus parou ali para curar uma mulher enferma, aquela mulher que há 12 anos sofria com aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia, e Jesus a curou. E quando Jesus termina de curar a mulher, Jairo recebe a notícia de que a menina já tinha morrido. E aí então, as
pessoas disseram para ele: olha, você não precisa mais incomodar o mestre, não precisa incomodar mais Jesus, porque a menina já morreu, não adianta, não tem solução para o seu caso. Tudo está perdido, a menina já está morta. Jesus não deu crédito para aquelas pessoas que estavam falando isso. Chega para Jairo e fala: não tenha medo. Jesus está dizendo para você: não se importe com os maus rumores, não dê crédito às notícias ruins, não tenha medo, independentemente da situação adversa, ainda que o pior esteja para acontecer na sua vida, ainda que a morte bata na sua porta, não tenha medo. É o que diz o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E depois ele diz: ainda que um exército se acampe ao meu redor, ainda assim não recearei. E Jesus está dizendo para Jairo: não tenha medo. Mas além de dizer isso, Jesus Cristo diz para ele também: crês somente. Não temas, crês somente. Foi a palavra que Jesus disse para ele. Por isso, essa palavra é para você. Não tenha medo, mas creia. Para você se livrar de todo o medo, de todo o pavor, de todo o pânico, você precisa só de uma coisa: crer. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Quando nós temos fé, nós não vamos ter medo. Porque quando nós confiamos nesse Senhor, esse Senhor Todo-Poderoso, esse Deus de amor, o mal, o medo, o pânico vai embora. É o que diz o apóstolo João, quando ele fala que o amor lança fora todo o medo. E quando nós temos amor, quando temos certeza de que Deus nos ama, e quando nós amamos a Deus, nós temos também fé, porque o amor tudo suporta, tudo crê, em tudo crê e tudo espera, e também tudo sofre. É o que diz o apóstolo Paulo: o amor jamais acaba. Mas aquele que ama a Deus, crê, confia nele. Aquele que ama a Deus, ele sabe que Deus existe e Deus é o recompensador de todos aqueles que o buscam. E é o que Jesus está dizendo para Jairo. E já deve ter pensado: mas minha filha está morta, como é que eu vou acreditar? Ainda que os seus problemas sejam impossíveis de ser resolvidos, continue crendo, não desista, não deixe de acreditar, porque Jesus está dizendo para você: creia somente. E Jairo acreditou, mesmo sabendo que a sua filha havia morrido, mesmo tendo ouvido aquela notícia tão ruim, tão pavorosa. Qual pai que quer receber uma notícia dessa? Nenhum. Mas Jesus Cristo está dizendo para ele: não tenha medo, mas acredite. E é essa palavra para você: creia. E a Bíblia diz: crês e verás a glória de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante nós observarmos que quando sobreveio aquela tempestade, Jesus repreende a tempestade, mas também repreende os discípulos, dizendo: vocês são homens de pequena fé. Quando nós temos fé, nós não temos medo. Quando a fé entra no nosso coração, pela porta da frente, o medo sai pela porta de trás, ou pela porta dos fundos. Não tenha medo, não tenha medo, porque Jesus vai entrar na tua casa. Diz a palavra de Deus que depois de Jairo receber aquela notícia, Jesus foi com Jairo até a casa dele
e entrou naquela casa. E quando Jesus entra naquela casa, todo mundo estava chorando, pranteando. E Jesus Cristo vai falar para eles: a menina não está morta, mas ela dorme. E muitas pessoas deram risadas, que a menina já estava lá deitada, morta, segundo eles. Mas Jesus entrou naquela casa. Por isso não tenha medo, porque Jesus quer estar na tua casa. Aí nós lembramos de Zaqueu, que apesar de ser rico, ele tinha também o coração angustiado e quis ver Jesus e subiu naquela árvore. E de repente Jesus o vê e diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou estar na tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus Cristo com toda alegria. Aí nós lembramos daquela música linda de Regis Danese: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexa com a minha estrutura, faça um milagre em mim. Não tenha medo, mas deixe Jesus entrar na tua casa. Jesus Cristo quer entrar na tua casa. E Ele vai fazer uma obra na sua vida. E Ele está dizendo para você: não tenha medo. Os seus problemas vão acabar, vão terminar, porque eu estou aqui. Eu não sei que drama você está vivendo, eu não sei qual o tamanho do seu problema, mas eu sei que quando Jesus entra na casa, as coisas se transformam, tudo se modifica, porque quando Jesus chega, chega também o milagre, chega a bênção, chega a força. Quando Jesus chega, o impossível acontece. Não tenha medo, porque Jesus vai tomar toda a tua família na sua mão. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Não tenha medo. Quando Jesus entra naquela casa, na casa de Jairo, ele vê aquela menina morta e ele toma aquela menina pela mão. E diz: levanta, não tenha medo, porque os teus problemas estão na mão de Jesus, e ninguém melhor do que Ele para solucionar os seus problemas. Se eles estão nas mãos de Jesus, eles estão em boas mãos, e as mãos de Jesus vão cuidar dos seus problemas, e as mãos de Jesus vão dar fim aos seus problemas. Porque Ele é aquele que tem a destra fiel, é aquele que vem para nos livrar de todo o mal. Deixe Deus cuidar de você, deixe Deus cuidar dos seus filhos, deixe Deus cuidar da sua casa. Jesus toma aquela menina pela mão. Não tenha medo, porque a mão de Jesus não está encolhida. A mão de Jesus está estendida para você, para te salvar, para te livrar de todo o mal, para te acolher. Não tenha medo, mas levante para celebrar a vitória. O que Jesus Cristo disse depois de tomar aquela menina pela mão? Talita cumi! Menina, levanta! O que aconteceu? A menina se levantou, não mais caída, mas ela estava erguida agora, não mais morta, mas viva. O milagre aconteceu. Não tenha medo, porque Jesus vai te levantar. A Bíblia diz que Deus firma os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o toma pela mão, o Senhor o levanta. Não tenha medo. Jesus Cristo quer te levantar. Jesus Cristo quer te dar vida. Porque enquanto nós acreditarmos nesse Jesus maravilhoso, a morte nunca será a última notícia.
Jesus é aquele que veio para mudar a sua vida, mudar a vida da sua família. Jesus é aquele que veio transformar. Só Jesus transforma. Para nós concluirmos, nós podemos observar uma coisa. Esse vírus, ele mudou a vida de muitas pessoas. Há algum tempo atrás, nós celebrávamos a vida, todo mundo passeando, todo mundo alegre, e de repente, aquela alegria foi embora, e é só tristeza. De repente, aquela liberdade que nós tínhamos de ir e vir para todos os lugares, nós não a temos mais. Aquela alegria de podermos respirar ar puro também foi embora, porque agora nós temos que usar máscaras. Aquela alegria de dar um abraço na esposa, no marido, no filho, no amigo, no irmão da igreja, foi embora. Tudo parece ter acabado. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, não tenha medo. Porque se um vírus foi capaz de mudar a sociedade, de arrasar as nações, nós temos um Deus que é muito maior do que um vírus, que é muito maior do que a destruição, que é muito maior do que a morte. Jesus Cristo é o fim do teu mundo, é o fim do teu pânico. Creia nesse Jesus e não tenha medo. Por quê? Porque Ele está no meio de nós. Mesmo com todos os seus problemas, busque-o. Creia nele. Não dê ouvidos aos falsos rumores, porque ele vai entrar na sua casa, vai tomar você pela mão, vai te levantar para te dar a vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?